Pessoal, olha só, a intenção nessa aula aqui é trazer um exemplo prático para que você consiga entender, nesse exemplo prático, se foi melhor vender na pessoa física ou vender na pessoa jurídica. É muito natural que exista dúvida bem assim, olha, eu sei que o pagamento de ganho de capital, né, na pessoa física, professor, o que é ganho de capital? Ganho de capital é o imposto de renda que você paga com relação à diferença do valor que você adquiriu e que você vendeu. Se você comprou por 100 mil reais e vendeu por 1 milhão, 900 mil reais é o seu ganho de capital. Então, sobre este ganho de capital, 900 mil reais, você pagaria, em tese, 15% de alíquota relacionado ao imposto de renda, tá bom? Então, aonde que é melhor fazer isso? Eu ouço muitas pessoas dizerem para mim que é muito melhor fazer o pagamento, né, dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma holding imobiliária, um administrador de bens imóveis, e pagar pela alíquota de 5,93% a 6,73% lá na pessoa física, porque, afinal de contas, se eu fizer na pessoa física, o valor do imposto, né, a alíquota é de 15%. Muito cuidado. Em que pese existir aqui uma alíquota de 15%, e aqui uma que varia de 5,93% a 6,73%, as bases de cálculos consideradas para fins de incidência da alíquota são diferentes. Aqui, na pessoa física, a base de cálculo considerada é o ganho de capital, que é a diferença entre o valor de aquisição e o valor de alienação, ou seja, o valor de compra e o valor de venda. O valor pelo qual você comprou um bem imóvel e o valor pelo qual você vendeu este mesmo bem imóvel. Lembrando que, a depender dessa data, você tem outros fatores de redução que eu vou comentar aqui um pouco mais. Então, a base de cálculo aqui, no caso do ganho de capital, é a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Já quando você vende pela pessoa jurídica, e você tem esse bem imóvel classificado contabilmente, isso é muito importante, gente, pelo amor de Deus. Isso deve estar classificado no estoque. O estoque é uma classificação dentro do ativo circulante da empresa. Isso está lá no Comitê de Pronunciamento Contábil de número 16. Então, eu preciso que vocês estejam atentos a isso. Isso que eu estou falando serve desde que este bem esteja classificado no ativo circulante dentro do estoque, de acordo com o Comitê de Pronunciamento Contábil de número 16. Pois bem, vamos lá. Neste caso, no estoque, a nossa alíquota, que varia de 5,93% a 6,73%, ela incidirá sobre uma base de cálculo mais inchada, uma base de cálculo maior. Que base de cálculo é essa? A base de cálculo é o valor total da operação. E aqui, fazendo um paralelo com aquele caso da pessoa física, que eu trabalho apenas o ganho de capital, que no exemplo que eu dei, né, o bem que foi comprado por 100 mil reais e vendido por 1 milhão, o valor aqui do ganho de capital é 900 mil, a base de cálculo é 900 mil. Aqui seria 1 milhão, que é o valor total da venda. Mas a diferença é pouca. Ok, vamos para um outro caso. Comprei um bem imóvel por 600 mil reais, vou vender por 800 mil. A diferença aqui, que é o ganho de capital, 200 mil. Enquanto se fosse feito a venda pelo estoque, no ativo circulante de uma pessoa jurídica, eu pagaria sobre o valor total da venda, né, que seria aí os 800 mil reais. Né? Comprei por 600 e vendi por 800. Diferença de 200 mil aqui para o ganho de capital. Neste caso, a base de cálculo não seria o ganho de capital, seria o valor total da venda, 800 mil reais. Então, veja, como diz o outro, é uma faca de dois gumes. Eu posso até aplicar uma alíquota maior aqui de 15%, mas a minha base de cálculo é uma base de cálculo que pode ser menor. Então, cuidado, os números podem acabar no resultado se invertendo aqui. E aqui neste caso, eu tenho uma alíquota que é menorzinha, 5,93% a 6,73%. Eu posso acabar, eu vou tributar sobre um valor que é gigante. Então, o meu resultado final poderia ser equivalente a uma alíquota de um racional final maior. A gente tem que fazer o que para descobrir isso? Vamos para um caso prático que eu vou mostrar para vocês. Aqui um cliente chegou aqui conversando, inclusive foi ontem essa conversa, e aí nós chegamos num denominador comum com relação a estes aspectos. Então, eu vou abrir aqui para vocês, primeiro,
Só aqui fazer algumas anotações para que vocês consigam identificar onde estão os fatores de redução, né? Para que vocês consigam ir na lei lá, ó, pegar essa informação. Então, vem aqui comigo, vou compartilhar com vocês essa tela. Vamos lá, tá aqui, ó. Eu quero escrever para vocês aqui o seguinte. Primeira coisa, tratando da pessoa física, considere a lei 7713 e considere a lei 11196. Nesta lei aqui, na Lei Federal 7713, você deverá ler o artigo... Olha eu escrevendo com letra de criança, que legal. Parece até o Guilherme escrevendo. O artigo 18, tá? E nesse artigo 18, você verá que tem uma tabela, tá? Que considera, né, uma redução da base de cálculo do ganho de capital que reduz 5% a cada ano. A cada ano. Considerando os anos que vão de 1970, que começa aqui com 95%, né? Até 1988, que a redução será só de 5%. Tá? E nesta lei aqui, na 11196, eu preciso que você vá lá no artigo 40, nos incisos 1 e inciso 2, tá bom? Neste inciso 1 aqui, você terá um FR, um fator de redução 1, que trata da venda de bens imóveis até... Desculpa, bens imóveis adquiridos, não venda, né? Mas até dezembro de 95. E um outro FR, um fator de redução 2, que trata de bens imóveis, né, que forem adquiridos e tal. Na verdade, até não, é a partir, né? Deixa eu voltar aqui. Vou fazer isso que é mais fácil. A partir de janeiro de 96. Esses fatores de redução aqui, 1 e 2, são cumulativos e também acumulam com essa tabela aqui do ganho de capital, tá bom? Muito importante que vocês entendam aonde está a fundamentação legislativa para isso que eu estou falando. Agora, vamos direto lá no ganho de capital, na nossa tela do programinha. Como é que você faz isso, né? Pois é, agora nós estamos aqui no programa do ganho de capital, tá? Esse programa aqui, ele vai trazer para vocês uma realidade sobre números, tá? Fiz aqui uma simulação para que vocês tenham pelo menos noção. Olha que interessante aqui os dados da apuração. Primeira coisa, vamos pegar aqui, deixa eu botar aqui um spotlight vermelhinho para vocês conseguirem chegar onde eu estou. Ó, valor da alienação, R$700 mil. Valor líquido, deu 700 mil. Custo de aquisição, quanto é que foi lá atrás? 410 mil. O que eu considerei aqui? Eu considerei uma data da aquisição. Qual foi a data? 1º de junho de 2010. E aí, com base nessa data, eu formo aqui a minha apuração, né? Com base nos fatores de redução da Lei 7713, que eu falei aqui, de 88. Olha que interessante. Qual é o ganho de capital? O primeiro resultado aqui, ó, 290 mil. Só que aqui eu apliquei o fator de redução sobre os 290, que me trouxe uma redução de 39,53%, tá? Só que foi com base no fator de redução 2, lá da 11196, tá? E aí, que é uma lei de 2005, tá aqui, gente, ó, 11196 de 2005, tá aqui o nome da lei. E aí, olha que interessante, o valor da redução foi de 114 mil. Aquele ganho de capital de 290 mil aqui embaixo já caiu para 175. No final das contas, o meu ganho de capital, a minha base de cálculo a ser considerada não será 290, será 175, que é aqui o que está na consolidação. Ó. O valor considerado aqui, ó, rendimentos sujeitos à tributação definitiva, ó, 175, tá? O 114 não vai ser tributado. No final das contas, nós temos uma alienação aqui, ó, que vai pagar R$ 26.301 se fosse na pessoa física. Então, olha que interessante, 26 mil e poucos reais. Tá, professor, como é que a gente faz agora para saber como é que seria na pessoa
jurídica, né? Então vamos lá para a pessoa jurídica. Gente, é óbvio que aqui, eu vou até compartilhar com vocês aqui a calculadora, vocês precisam considerar que isso aqui é uma pessoa jurídica nova, que não teve faturamento, tá? Então vamos lá e vamos compartilhar aqui a calculadora para você ver agora e para a gente finalizar essa nossa explicação. Olha aqui. Temos aqui qual foi o valor da alienação. Por quê? Aquele 5,93 a 6,73 é sobre o valor total. Qual foi o valor da alienação? 700 mil. 700,123. Aqui, a gente vai aplicar a alíquota de 5,93. Ah, professor, mas não tem aquela história do adicional do imposto de renda para fazer aumentar essa alíquota? Só haveria se estourar o faturamento de 750 mil reais no trimestre. Aqui, no caso, não aconteceu isso. Então, basta fazer 700 mil vezes 5,93%, que nós teremos o resultado que dá 41 mil reais. Ou seja, na PJ ia dar 41.500 e na pessoa física ia dar 23, sei lá, 25, 26 mil, né? Deixa eu ver aqui qual é o valor exato. Ia dar o valor de 26.301. Ou seja, na pessoa física seria mais barato. Vamos diminuir para ver a diferença? R$ 26.301. O cliente teria um benefício de R$ 15.209. Portanto, neste caso, era muito melhor vender na pessoa física do que na pessoa jurídica. Fica aí o caso prático para que vocês possam pensar e fazer aí as experiências de vocês com outros casos, beleza? Um grande abraço, até a próxima aula.